Olá, olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo aí da nossa lição, o guia de estudo aqui da Igreja Adventista. A gente está estudando Missão de Deus, Minha Missão, né? Hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro, penúltimo dia aí da semana, a gente está estudando aí sobre a missão junto aos poderosos, né? Em favor dos poderosos. E a gente vai estar trazendo aí, vendo o que é que a lição de quinta nos reserva para hoje, tá bom? Pega o seu guia de estudo aí, físico ou PDF, o digital, para você acompanhar, porque é importante a gente manter esse hábito diário aí de estudo. Mesmo que a gente aí demore um pouquinho, mas durante o dia, se conseguir fazer pela manhã cedo, é ótimo, tá? Como eu preciso gravar, estudar, editar e postar, às vezes eu posto durante o dia, até às 17 horas, às vezes até de noite, mas eu sempre estou deixando aqui, porque eu acredito que pode ser importante, além de me manter na rotina diária, que é o objetivo é esse, criar esse compromisso para todo dia eu estar aqui com esse compromisso de estudo diário da Palavra de Deus, eu acredito que pode te ajudar também. Então fica até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Se você não tem acompanhado aí os dias que eu já gravei, volta, tá aqui no card, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira, a gente vai deixar mais um estudo aqui com você, tá bom? Então, a nossa oração de sempre aí, querido Deus amado Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Santo, santo é o teu nome e que o Senhor possa nos abençoar, derramar seu Santo Espírito para me iluminar. Que eu possa falar inspirado por ti e que a gente possa realmente entender o que a sua mensagem traz pra gente. Que a gente possa colocar em prática. Perdoa nossos pecados, nos ajuda a desempenhar essa missão de levar o Evangelho para todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazendo a transição aqui. Quinta-feira, dia 30 de novembro, Missão em Favor dos Poderosos é o guia de estudo dessa semana, né? O tema da semana. E coincidentemente é o tema também do dia de quinta-feira. Missão junto aos poderosos também. Então é o tema que deu aí ao título da lição da semana, tá bom? Então aqui, ó, o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, salvação para os poderosos. Quando a gente fala missão, né, na verdade a gente está falando desse assunto, de levar o evangelho, né, de buscar ajudar as pessoas a alcançarem a salvação, a vida eterna, que é um questionamento que muita gente fez e faz até hoje, né? Como é que eu posso ter a vida eterna? Como é que eu não posso ter mais dor, mais sofrimento, rever meus entes queridos que já se foram? Então, como é que a gente faz para ter a vida eterna? A gente tem estudado isso. Como é que a gente pode fazer? Amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, obedecer os mandamentos, ter fé, né? Enfim, porque todo mandamento se resume nesses dois aí e a gente levar a nossa missão, né? Jesus sabia como fazer amigos com os poderosos. Ele era admirado e respeitado por muitos desses indivíduos e, ao mesmo tempo, também era desprezado por muitos. Então, aqui já deixa um conceito bem interessante, que às vezes a gente quer agradar todo mundo e acha que todo mundo vai gostar da gente, né? Por melhor que a gente seja, Jesus veio aqui e não agradou todo mundo. Ele foi crucificado, né? Tinha muita gente que desprezava ele, que criticava, que queria fazer pegadinha com ele, né? Apesar de que ele também tinha muitos admiradores e era respeitado por muitos indivíduos, né? As pessoas poderosas na Bíblia que buscaram a ajuda de Jesus certamente sentiram que ele se importava com elas. E aqui o guia deixa essa dica. Como é que a gente pode despertar o interesse e a curiosidade de pessoas que são poderosas, ricas, influentes, de forma sincera, né? Demonstrar com ações práticas, né? Não só boca, não só palavra, que a gente se importa com essas pessoas. Porque geralmente esse povo só é buscado para alguém para dar favor, né? Alguém vai lá só para pedir ajuda, para pedir para eles ajudarem, ou seja, para tirar algo para eles. Ninguém leva presente, ninguém oferece nada para eles. Então, e eles perceberam que Jesus se importava, queria levar algo para eles, algum benefício, alguma vantagem, algum presente, né? E essa é uma dica que fica pra gente aí, se a gente quiser alcançar poderosos, ao invés de pedir, a gente tem que levar, oferecer. E aí isso dá uma demonstração de que a gente está se importando com a pessoa e não quer nada em troca, né? Não quer recompensa nenhuma. Então isso já vai ser um impacto muito grande, porque esse tipo de gente, como eu disse, já está acostumada a ter gente para chegar, para se beneficiar, né? Para sugar alguma coisa. Além disso, muitos dos ricos e poderosos não vieram abertamente a Jesus imediatamente. Eles esperaram até terem certeza de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse foi o caso tanto de Nicodemos quanto de José de Arimateia. E aqui a Bíblia vem pedindo para a gente ler aqui, ó, Mateus 27, 57 a 60, né? Mateus capítulo 27, do verso 57 ao 60. Marcos, do capítulo 15, 43 a 47 os versos. E Lucas, capítulo 23, de 50 a 53. E João,
capítulo 19, 38 a 42. Tá? Não vou abrir a Bíblia aqui para não ficar muito demorado abrindo e fechando. Aí você pode revisar tudo na sua Bíblia aí, ou online, tá bom? E aí a pergunta do que o guia traz é como o Senhor usou um homem rico que havia sido impactado. Transformando em miúdos, o professor Gilberto Brasiliano sempre traz uma pergunta mais popular, mais fácil de a gente entender, né? Como Deus usou os préstimos de um homem rico que aceitara Jesus? Né? Como é que Deus usou os favores, os benefícios, a vantagem, né? O dinheiro, o poder de pessoas ricas que já aceitaram Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, reconheceram Jesus como, né, mestre. Então é isso que a pergunta traz e a gente vai ler aqui os versos, né? Então eu selecionei aqui rapidinho em Mateus 27, 57 a 60 diz, ó. Até tem alguns cortes que o professor Gilberto Brasiliano faz, né? Eu pego isso aqui do guia de estudo dele, que é lição fácil. E aqui ele coloca: e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então aqui já diz que esse José era um discípulo meio que anônimo, né? Seguia ali, era discípulo, mas na Bíblia não trata muita coisa sobre ele, né? Então meio que escondido ali. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, só que esse cara era super influente, era poderoso demais, esse José de Arimateia, rico, poderoso, né? E aqui em Mateus diz que ele foi lá pedir a Pilatos: ó, esse corpo aí eu quero para mim aí, né, por favor aí. E Pilatos cedeu. Então imagina o poder desse cara, chegar pro governador, o governante lá, Pôncio Pilatos, e pedir. José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo. Então tinha um lugar ali, o sepulcro, a tumba ali, nova, ninguém tinha usado, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Pediu para colocar lá, fechou, que onde Jesus foi sepultado, né? Em Marcos já traz um pouquinho de detalhes. Chegou José de Arimateia, senador honrado, ou seja, o cara era um político influente, era um senador da época, honrado, né? Que também esperava o reino de Deus. Então, estava esperando Deus, acreditava na Bíblia, estudava, era um estudioso, e ousadamente foi até Pilatos. Ou seja, ele criou a coragem ali e falou: não, Jesus morreu e tal, mas eu vou lá porque eu sei quem ele é. E foi lá pedir a Pilatos, né? Como ele era um senador, político, influente, rico, poderoso, ousado, né? E honrado, foi lá e Pilatos, né, acabou cedendo, né? A influência dele era tamanha que Pilatos cedeu e pediu o corpo de Jesus. E tendo-se certificado de que Jesus estava morto, deu o corpo a José, o qual, tirando-o da cruz, o envolveu num lençol fino, e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha e o lacrou. Né? Então, zero novo, foi lá e fechou. Em Lucas, vem também trazendo: ó, e eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então estava novo. A gente vê como a Bíblia se completa, se complementa, né? Quando a gente vê em várias passagens, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e a Bíblia orienta a gente a estudar assim, né? E aqui a gente já tem a resposta aí, né? Como é que a gente pode responder essa pergunta do guia aí? Como aqui, ó, Deus usou os préstimos de um homem rico para aceitar Jesus e por quê, né? E aqui vem um comentário do professor Brasiliano: José de Arimateia parecia ser um discípulo secreto até que chegou o seu momento de se revelar como seguidor de Jesus e ajudar de forma extraordinária o que ninguém conseguiria fazer: sepultar Jesus exatamente na sexta-feira, na hora que ele morreu ali, né, para que ele ressuscitasse no terceiro dia e assim se cumprisse a profecia que ele falou em vida, quando Jesus falou lá, né, está em Mateus 12:40. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, enterrado, sepultado, né, morto, descansando no pó. Então, em Mateus capítulo 12, no verso 40, tá bom? Então você pode ver isso aí. Então, como Deus usa as pessoas, os ricos e poderosos, para que as profecias se cumpram. E tem gente que acha ainda que profecia é conversa de para boi dormir, é fábula, né? Quando a gente fala do decreto dominical, né, da perseguição, coisas que ainda vão chegar, né, e que a gente já está no tempo do fim, os sinais estão chegando e as profecias se cumprem. Deus tem o desígnio para tudo e na hora que Ele quiser, as coisas vão se cumprir. Então a gente precisa ficar atento, alerta, né? Porque Deus faz sempre tudo que Ele promete, né? Ele cumpre tudo, Deus é fiel. Então, aqui tem a resposta, né? Explicando, né? Deus usou José de Arimateia para ajudar no sepultamento de Jesus, para dessa forma cumprir a profecia de que Jesus seria sepultado numa sepultura nova. Também tem esse detalhezinho aí, né? A profecia dizia que Jesus ia ser enterrado numa sepultura nova, que ninguém tinha sido enterrado ali, sepultado. Então, José foi usado para que isso se tornasse real, né?
Então é interessante como as coisas acontecem de fato, a Bíblia traz todos os detalhes, né? Aqui, ó, Jesus era uma pessoa muito sociável e procurava manter um bom relacionamento com todos, desde os mais humildes até com os poderosos. Tá? Então, se Jesus não tivesse tido esse relacionamento, né, e tivesse demonstrado com sua prática, com sua vida, com seu estilo de vida, com suas palavras, com seu conhecimento, José de Arimateia talvez não pudesse ser alcançado, né? E as pessoas ricas e poderosas, que são pessoas de certa forma exigentes, que têm, como eu falei, um nível socioeconômico, cultural um pouco maior, exige que a gente também tenha uma qualificação para poder chamar a atenção dessas pessoas, né? Algumas dessas pessoas demoraram para se revelar a Jesus como simpatizantes, mas foram como, por exemplo, Jairo, chefe da sinagoga, que viu em Jesus alguém enviado por Deus, a ponto de ter fé que ele poderia curar sua filha. E muito mais do que isso, ressuscitá-la, né? Que é outro caso, outra história que a Bíblia conta aí da filha de Jairo, né? Que também era um homem, como coloca aqui, ó, chefe da sinagoga, né? Uma pessoa poderosa, conceituada, rica, né? O centurião romano, poderoso militar, foi até Jesus e pediu pelo seu servo doente, porque tinha fé em Jesus, e foi elogiado por sua fé maravilhosa. Depois Nicodemos o procurou e foi feito discípulo também, assim como José de Arimateia, que foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus para o sepultar. A missão divina de salvação junto aos poderosos teve sequência no ministério de Jesus e continuará até a volta de Jesus. Então, às vezes você que acha que rico não presta, que rico é explorador, que rico não vai para o céu, você está totalmente equivocado. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que pessoas ricas, poderosas, políticos, né, chefes, vão ser alcançados porque eles têm um papel importante no cumprimento da profecia, no cumprimento do evangelho e na possibilidade de levar a salvação para outras pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que atrair e despertar o interesse, ser exemplo para todos, simples, pobres, humildes, ricos, poderosos, enfim, a gente tem que pregar para todo mundo. Cada um com sua estratégia, cada um de acordo com a característica dessa pessoa, né? Então Ellen White, que é a autora norte-americana, que a gente sempre tem citado aqui, o Espírito de Profecia, né, que é a última profeta que a gente reconhece, e é que a Igreja Adventista aí, né, sabe da história, reconhece e segue as orientações, porque ela ratifica, ela dá detalhes incríveis que só uma pessoa inspirada por Deus, com visões, sonhos, né, poderia dar. Então aqui, ó, ela coloca no livro Evangelismo, página 565. O povo do Senhor é na maioria composto dos pobres deste mundo, do povo comum. Né? Então ela fala que a maioria é de povo comum, é de pobre. Não muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Os ricos e poderosos são chamados, são convidados, mas muitos não aceitam o convite. Então não é porque não é para eles, é porque essas pessoas colocam às vezes o dinheiro, o cargo, né, o trabalho, outras coisas como prioridade. Então é difícil, como a gente viu no guia passado, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque tem outras coisas que acabam sendo o Deus dessas pessoas, né? Então por isso que o pobre às vezes está ali já no pó da rabiola, como o pessoal fala, né? Não tem a esperança de nada, a única esperança que tem é Jesus, é a vida eterna, então, né? Mas isso a gente não pode fazer apologia à pobreza, que é o que muita gente faz, né? Então é melhor ser pobre porque aí não vou ter tentação, vou viver uma vida aqui medíocre, sacrificando, né? Porque eu acredito em Deus, na vida eterna, meu lugar é lá em cima. A gente não pode pensar dessa forma escassa, né? Pensando em sofrer e viver uma vida limitada, sem ser exemplo para ninguém, no sentido de prosperidade em todos os aspectos, porque a gente se contenta apenas com a volta de Jesus. Lógico que isso é o principal. A gente não pode colocar nada acima de Deus. Mas a gente, como cristão, a gente deve ser exemplo em todas as áreas da vida. Mostrar que a gente tem sucesso até para atrair, demonstrar, despertar a curiosidade e o interesse de outras pessoas, né? Como é que a gente vai atrair uma pessoa? Como é que uma pessoa vai chegar para você e vai falar, caramba, por que você é diferente assim? Por que você está sempre feliz? Por que você está sempre bem de vida? Por que sua família é 100% amorosa, consistente? Então as pessoas precisam ver na gente seres humanos prósperos em todas as áreas da vida, inclusive na financeira, para poder procurar a gente, né? Assim como algumas pessoas foram procurar Jesus, aos ricos, poderosos, Zaqueu e outros, o jovem rico, né? Então a gente tem que ser exemplo. E isso envolve também a nosso trabalho, nossa diligência financeira, tá? Então Deus, como eu digo sempre, Deus quer que a gente viva uma vida de abundância, chamou a gente para ser cabeça e não cauda, para ser luz, para ser sal, né? E não para viver de forma miserável, indigna, esperando ele voltar e sofrendo, passando miséria aqui, né? Então vale a pena a gente ter esse equilíbrio aí. A gente só não pode deixar isso subir para a cabeça, né? Porque ele coloca aqui, como a gente viu, que a maioria dessas pessoas ricas, poderosas, nobres, não vão, né? Eles não aceitam o convite. Né? Todavia, em muitas cidades ímpias, o Senhor tem muitos poderosos que são humildes e confiantes, pelos quais devemos trabalhar para salvá-los. Então, a gente precisa, de certa forma, também entender que vai ter muito rico, muito poderoso,
que são humildes, que são confiantes, que são também estão em busca, estão carentes, estão em busca de alguma coisa e vão encontrar em Jesus, na mensagem da palavra de Deus, no Evangelho, o que lhes faltava, né? Então Ellen White traz isso aqui pra gente. Até esse momento não ouvimos nada sobre José de Arimateia. De repente, esse homem rico aparece quase do nada e é usado para ajudar a cumprir a profecia. Então vai acontecer isso com muita gente, até hoje, né? Hoje e no tempo do fim, e na volta de Jesus. Deus usou e continuará a usar ricos para os seus propósitos. Portanto, também devemos ter uma missão em relação a eles. Então a gente precisa criar estratégia para alcançar essas pessoas. Onde começar pode ser uma das fases mais difíceis ao fazer amigos com pessoas poderosas. Então, essas pessoas realmente são restritas, né? Não fazem amizade com qualquer um porque estão acostumados a ter pessoas só para sugar, para se aproveitar, para tirar benefício. Então, são meio reclusos, eles só andam juntos, né? Então, tem um nível socioeconômico cultural diferente. Então, como é que a gente precisa de estratégia para a gente chegar nessas pessoas? E buscar a nossa prosperidade também, porque a gente se tornando uma pessoa próspera em todos os sentidos e até rico, poderoso, a gente tem facilidade para estar no meio deles, né? Então perceba que buscar prosperidade com esse intuito não tem nada de errado também, né? De você ser rico, ser próspero, para atrair, ser exemplo, ser poderoso, ser celebridade, ser famoso e para ir lá e levar a mensagem para eles. Então é algo que facilita muito, né? Quando você também tem esse perfil. Em geral, é melhor não persegui-los, deixe que eles venham até você. Então, e aqui dá essa dica, não é pra gente ir atrás dele, querendo pegar a palavra, o ideal é despertar a curiosidade e o interesse. Eu trabalho com vendas, com marketing de rede há muito tempo, né, mais de 20 anos, e a gente tem uma estratégia muito promissora e que é eficaz, eficiente e efetiva, que é essa. Em vez da gente ir apresentando, pedindo, parecendo que a gente está pedindo favor, de pedinte, compre aqui, a ideia é a gente buscar estratégias para chamar a atenção, né? Até nas redes sociais a gente vê isso, a gente posta algumas coisas que chamem a atenção, que desperte a curiosidade e o interesse da pessoa procurar a gente, da pessoa pedir a nossa ajuda. Então, e a dica que o guia deixa aqui para o rico, para o poderoso é essa, é a gente tentar criar estratégias para chamar a atenção dos ricos e dos poderosos de tal maneira que eles nos procurem. Que ele procure, cara, por que essa pessoa é diferente, é especial? Por que ela vive assim? Por que ela tem um brilho diferente? Por que ela está sempre feliz? Por que né, todo mundo gosta de estar perto dela? Então, o que é que ela tem de especial que tem esse brilho diferente, né? Então, Jesus e o Espírito Santo, Deus vai fazer você ser exemplo, ser testemunha do amor de Deus, de um estilo de vida cristão, a tal ponto de essas pessoas procurarem saber algo, e aí vai ter a porta aberta para você levar a mensagem, né? Tem que deixar eles procurarem. Aqui, ó, deixe que eles venham até você. Jesus fez isso. Eles se tornaram testemunhas de sua mensagem, cura e poder de Deus nos bastidores. Eles foram convencidos em particular de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E aqui vem uma dica do guia, ó, em particular. Não é no público, no meio da... Né, porque geralmente esses ricos não gostam de se misturar com pobre, com outras pessoas, né? Então... tem que ser de maneira personalizada, individual, particular, né? E às vezes tem ao receio de se expor, né? Ou algum tipo de problema, de represária, como Nicodemos ali ficou e só nos últimos minutos é que ele realmente, né, decidiu ir lá no final para cuidar do corpo de Jesus, como a gente viu aqui. Pessoas poderosas buscarão se associar a ministérios genuínos por várias razões. Eles querem fazer parte de algo bom que está mudando a vida das pessoas. É uma maneira deles saberem que também pode mudar suas vidas. Então tem muito rico que já tem tudo, né? E quer deixar um legado, quer impactar a vida das pessoas positivamente, né? E o evangelho é a melhor ferramenta para isso, né? Ajudar pessoas a alcançar a vida eterna, imagina, né? Isso fornece uma maneira sutil para os ricos e poderosos obterem a ajuda de que precisam sem divulgar publicamente suas necessidades. A segunda fase é iniciar um ministério genuíno como um meio para os ricos e poderosos fazerem parte do ministério de Deus. Reserve um tempo para investir na vida dos ricos e poderosos em sua sociedade. Então, a gente começar a pensar nisso aí, nessa estratégia, né? E aqui o guia traz alguns desafios. Adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder, algum político, né? Alguém com quem você possa entrar em contato, ou grande empresário, né? Desafie-se, envie uma carta ou um e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, e diga que está orando por ela. Olha que coisa, eu vou fazer isso, né? Eu tenho contato de alguns deputados federais, né? De alguns políticos aqui. Se você conhece prefeitos, né? Políticos, manda um e-mail, mesmo que você não conheça, colando, olha, eu estou orando por você, que Deus te abençoe, né? Sem pretensão nenhuma, mandar uma mensagem sincera, né? Ou alguém que você tem afinidade, ou que você até não goste,
né? Eu acho que vai ser, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, né? A gente tem que fazer a nossa parte e esperar que Deus, o Espírito Santo, abra a porta, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, o grande desafio para nós é como nos aproximarmos de pessoas poderosas sem dar a ideia de que estamos querendo usufruir de algum benefício. O grande desafio para nós é como nos aproximarmos de pessoas poderosas sem dar a ideia de que estamos querendo usufruir de algum benefício, né? É essa questão que a gente estava falando aqui. Pelo contrário, estamos querendo levar um benefício para essas pessoas através da mensagem de salvação. Hoje temos muitos irmãos que são amigos de pessoas poderosas, ricos, empresários, políticos influentes, que ajudam a igreja em muitos momentos e que Deus usará no tempo do fim. Então que a gente crie esse relacionamento, que a gente, sem recompensa, sem segundas intenções, né, de forma incondicional e falando sobretudo do amor de Deus. Lembrando essas pessoas de que a vida eterna é o bem mais precioso que eles podem acumular, né? E aqui uma ilustração para a gente finalizar o estudo de hoje. Havia um servo de Deus que trabalhava na administração do palácio de um rei muito poderoso. Esse homem não acreditava em Deus e sempre ficava meio zangado quando, ao falar com seu administrador, ele dizia sempre: Deus é bom, majestade. Então tinha um rei que não gostava de Deus, não acreditava em Deus, e tinha um funcionário administrador que era cristão e sempre estava falando de Deus para tudo, né? Deus é bom, majestade, Deus é bom. Então, um dia, o rei e o administrador saíram para uma caçada e uma onça pulou de uma árvore e arrancou o dedo do rei com uma dentada só. Imagina, estavam lá, a onça pulou, arrancou o dedo do rei. E o administrador, olhando para o rei ali, depois disse: ó, calma, majestade, Deus é bom e o senhor está vivo ainda. Então, agradeça pela vida que o senhor está vivo, né? Deus é bom. O rei mandou prender o administrador por insulto, né? Então, o rei se retou, né? Como é que você diz? Eu perdi meu dedo aqui, tomei uma dentada, quase morri, você diz que Deus é bom. Tá fazendo chacota da minha cara, tá me achando de pai, e prendeu o cara, né? 6 meses depois, o rei foi feito prisioneiro ao fazer um passeio e foi levado por uma tribo de selvagens que resolveram sacrificá-lo aos seus deuses. Então veja que coisa, né? Depois desse período, uns 6 meses se passou e o rei foi preso por uma tribo e ia ser sacrificado. Só não o fizeram porque lhe faltava um dedo. Então, para ser sacrificado, geralmente as pessoas sacrificam aos seus deuses, né? Coisas perfeitas, né? Coisas boas, puras, perfeitas. E como ele estava sem um dedo, o pessoal não quis sacrificar, né? Estava com defeito, né? Ele foi posto em liberdade e entendeu o que disse o administrador sobre Deus ser bom, pois a falta do dedo lhe salvara a vida. Então veja que coisa, né? Ele voltou para o palácio, mandou soltar o administrador e aceitou servir a Deus daquele dia em diante, tornando-se uma bênção para divulgar o nome de Deus entre outros homens poderosos de sua corte. Então, veja que um simples ato da gente testemunhar, proferir palavras sobre Deus, Deus é bom, né, tentando ajudar, que hoje a gente está vendo esse caos principalmente emocional, né, pessoas aí, e isso, rico não está isento disso, né, depressão, ansiedade, né, tá ali sem esperança, né, sem motivo para viver, sem um propósito, porque já conquistou tanta coisa, às vezes sem uma amizade verdadeira, sem amor verdadeiro, e você com palavras simples de amor, sincero, né, falando de uma forma do diferencial da paz que Jesus traz, do plano da salvação. Como esse homem só falava aqui: Deus é bom, aprenda a olhar o lado bom das coisas, né? Agradeça pelo lado bom, fazendo as pessoas refletirem, entender um pouquinho a visão correta. Isso pode despertar uma porta, uma janela para Deus atuar e eles enxergarem a importância de Deus, tá bom? Então é isso, nosso estudo de hoje aqui. Espero que você tenha gostado, curta aí, comente, tá? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber sempre a notificação aqui do YouTube quando eu postar o nosso estudo, tá bom? Então é isso, amanhã sexta-feira a gente encerra esse tema da semana e aí a gente vai no sábado começar um outro tema, tá bom? Então espero você aqui amanhã para a gente finalizar o estudo da semana com o dia de sexta-feira, dia 1º de dezembro, mês novo, e a gente pode aí estar realmente fazendo ainda nesse ano, que tem mais só um mêsinho, um ano passou rápido, né? Para a gente aí colocar mais em prática ainda nossa ação enquanto cristão, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.